Olá, eu sou Luiz Moreto Neto, professor de Ensino Superior 3 da Uninter e estou aqui na organização para colaborar com a implantação do programa de mestrado acadêmico em administração. No encontro de hoje, eu vou conversar com os senhores sobre o processo de organização do currículo Lattes. Inicialmente, eu quero destacar qual é a importância de nós termos um certo cuidado e uma atenção especial na elaboração, na atualização e na manutenção de informações relacionadas ao currículo Lattes. A nossa conversa ela está estruturada em 6 pontos interligados. Inicialmente, eu vou comentar o que é o currículo. Depois, eu vou trabalhar que aspectos devem ser observados na elaboração, na atualização de um currículo de um profissional. Depois, nós vamos colocar o que é o currículo Lattes, que é um instrumento que representa o trabalho do profissional de educação, representa o trabalho do conjunto de profissionais de educação de uma instituição e posiciona a instituição no contexto das instituições de ensino superior do Brasil. Na sequência, nós vamos tratar a importância do currículo Lattes do profissional para o mercado. Sim, você sabe que através da plataforma Lattes, você tem visibilidade no mercado nacional e internacional da sua produção nas atividades de ensino, nas atividades de pesquisa e nas atividades de extensão. Então, o mercado da educação, o mercado das organizações de produção, do sistema produtivo em geral, a miúde, procuram informações na plataforma Lattes para buscar aqueles profissionais que têm determinadas especialidades, determinadas habilidades e determinadas competências que o mercado está procurando. Na sequência, eu vou fazer uma explicação muito breve, numa dimensão situacional, sobre quais os elementos que compõem a estrutura da plataforma Lattes. E é importante que você perceba que o preenchimento dessas informações vai criar conexões entre o conjunto das atividades que você empreende no seu cotidiano de trabalho e, a partir desse conjunto das atividades, vai possibilitar também avaliar qual é o papel da instituição de ensino que você atua e a contribuição que ela traz para a construção do conhecimento no âmbito da ciência, da pesquisa e da inovação. Por último, eu farei um conjunto de comentários pontuais relacionados a aspectos de natureza operacional que devem ser observados para que a sua imagem como profissional não seja prejudicado, ao contrário, que você utilize a plataforma Lattes para valorizar o seu trabalho e ser reconhecido no mercado e ter o trabalho da instituição em que você atua reconhecido e valorizado pela comunidade científica nacional e internacional. Eu começo a nossa conversa convidando, eu vou mostrar no painel, convidando a definição, a caracterização da definição do que é o currículo. O currículo é a expressão descritiva e representativa da carreira ou do curso de uma vida profissional. Ou seja, quando alguém está procurando um profissional no mercado, o currículo deve ser a expressão daquelas atividades que aquele profissional empreendeu ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida.
O currículo deve ser um instrumento que representa também a formação profissional que o sujeito incorporou ao longo da sua vida. Os cursos, as atividades de pós-graduação, as atividades de pós-doutoramento, de doutoramento, de especialização, essas formações que o profissional vai incorporando ao longo da sua carreira vão conferindo a ele um conjunto de conhecimentos sistematizados, um conjunto de habilidades ou de dimensões que dão a ele uma característica diferencial na resolução de problemas no campo em que ele atua e também vão melhorando a sua dimensão comportamental, a sua dimensão atitudinal. Ou seja, o mercado, ele cada vez mais procura profissionais com características específicas. E o currículo é esse instrumento que deve representar aquilo que você empreendeu, aquilo que você vem fazendo ao longo dos seus anos de vida profissional, ao longo dos anos da sua atuação no mercado de trabalho. Então, o currículo, ele representa as atividades relacionadas ao exercício de uma profissão no mercado. O currículo deve representar, além disso, a contribuição específica que o profissional tem para um determinado campo do conhecimento. Observe que quando faço esse tipo de assertiva, eu me reporto a uma dimensão que é a dimensão da especialidade, é a dimensão do aperfeiçoamento. Né? Você, no cotidiano da vida profissional, é importante que você tenha conhecimento, que você tenha informações de ordem geral, mas no exercício de uma profissão propriamente dita, é fundamental que você tenha uma especialidade. Senão você fica no campo da generalidade. Ou seja, você fica no campo da superficialidade. E o mercado de trabalho, principalmente o mercado do trabalho, que avança na perspectiva da inovação, da construção de novas soluções, ele trabalha com a perspectiva de pessoas altamente qualificadas, altamente especializadas, que têm um domínio técnico e tecnológico de um determinado campo do saber científico. Atenção para um aspecto, porque nós estamos aqui conversando com professores. Nós, professores, precisamos ter especialidades e o nosso currículo precisa representar de maneira clara as nossas atividades de ensino, as nossas atividades de pesquisa e as nossas atividades de extensão. Cada vez mais, o mercado valoriza profissionais que tenham, no campo da educação, empreendido de maneira regular, de maneira sistemática, atividades de ensino, pesquisa e extensão, com resultados reconhecidos pela comunidade científica. E aí eu chamo a atenção dos professores, porque muitas vezes a gente percebe que o professor ministra toda a aula de todos os conteúdos dentro de um determinado campo do saber. Isso denota uma séria dificuldade sobre a ótica do mercado. Por quê? Porque se eu consigo, ou se eu trabalho, por exemplo, eu sou professor do campo de administração. Dentro do campo de administração, ao longo dos anos, eu venho trabalhando com teorias da administração aplicadas à condução de negócios públicos, à condução das atividades públicas. Ora, eu não posso empreender disciplinas, ofertar disciplinas sobre outras áreas
das quais eu não estudo. Eu até, com alguma aproximação teórica, posso chegar numa abordagem genérica, superficial. Mas isso, para efeito de mercado, não é uma perspectiva muito positiva. O ideal é que o professor trabalhe as suas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão dentro de um campo que demonstre o aprofundamento, demonstre que ele vai avançando no conhecimento. E como a gente diz no mundo da academia, de modo que a produção do conhecimento dele, aquilo que ele escreve, aquilo que ele publica, esteja relacionado ao estado da arte, ou seja, ele está trazendo uma contribuição além daquilo que já é do conhecimento público, além daquilo que já está expresso nos livros, nos manuais. Então, a atividade do professor, ela deve envolver de maneira integrada o ensino, a pesquisa e a extensão, e cada vez mais se valoriza essas atividades quando elas são convergentes a um processo chamado de inserção social. Ou seja, quando fica caracterizado que o professor, de fato, ele é um sujeito comprometido com o meio social envolvente no qual ele atua, que a produção do seu conhecimento está possibilitando que pessoas até então excluídas do mercado, excluídas da sua condição de cidadãos, possam fazer parte de outras dimensões da vida societária. Então, esta é uma perspectiva descritiva de aspectos gerais sobre o currículo de um profissional. Portanto, ao fazer o seu currículo, é importante que você tenha claro quais são as atividades que você empreendeu ou vem empreendendo que são relevantes na sua carreira profissional. Atenção, essas informações, elas devem ser fidedignas. Por quê? Porque quando você é chamado em uma organização, né, você terá que comprovar esses fatos. E se você coloca informações sobre atividades que não refletem de fato aquilo que você fez, você estaria colocando sob suspeição a sua credibilidade profissional. Um outro aspecto de ordem geral que você precisa considerar quando constrói, quando organiza, quando sistematiza as informações do seu currículo, é colocar as informações numa perspectiva cronológica, né? Você tem uma carreira que começou em 1990, então você passa a descrever de 1990 até os dias de hoje, de modo que o leitor possa verificar hoje o que é que você está fazendo. E isso permite também construir na linha do tempo a sua progressão, o seu crescimento profissional, o seu desenvolvimento intelectual. Um outro aspecto importante na construção, na sistematização do seu currículo, está relacionado à dimensão estética. A dimensão estética é como quando você escreve um e-mail. Se eu escrever um e-mail para uma pessoa, tudo em letras maiúsculas, quando recebo, por exemplo, um e-mail todo em letras maiúsculas, eu estou interpretando que o sujeito que está me mandando aquela mensagem, ele está querendo falar alto comigo. Isso é uma indelicadeza social, né? Então, quando você vai digitar as informações no seu currículo, você começa as palavras com letras maiúsculas e depois as coloca todas em letras minúsculas. Esse é um aspecto de uma dimensão estética, mas que deve ser considerada na produção da informação. Um outro aspecto importante é essa conexão no currículo do professor entre as atividades do ensino, as atividades da pesquisa e as atividades de extensão, né? Então, eu vou mostrar no quadro
no nosso quadro demonstrativo, exatamente como é que o CNPq considera essa perspectiva. Então, nós temos aqui o currículo do professor, o currículo do pesquisador, como um elemento base. Portanto, o currículo de um conjunto de professores de uma instituição, ele será relacionado, serão estabelecidas conexões do currículo daquele profissional com o currículo, com o diretório dos grupos de pesquisa registrados no ambiente da plataforma. E a partir daí, eu tenho o diretório da instituição. Então, para que os senhores possam entender, quando os avaliadores das agências de regulação, da CAPES, do CNPq, do INEP, quando eles vão visitar uma organização para fazer avaliação sobre as atividades que são empreendidas no ambiente daquela instituição, em caráter preliminar, os profissionais avaliadores, eles acessam a plataforma e verificam, bom, lá dentro daquela corporação, nós temos tantos grupos de pesquisa, nós temos tantos profissionais de educação superior mobilizados, nós temos tantos alunos, e aí eles passam a fazer os cruzamentos com as publicações que são efetuadas, com os alunos que são formados. Enfim, isso possibilita verificar aquilo que na ciência é denominado do princípio da aderência. A aderência significa que o conjunto das atividades tem relações diretas entre si, ou não. Quando o profissional empreende muitas atividades, fica caracterizado a não aderência, ou seja, o currículo fica fragilizado, e quando o currículo do profissional, em particular, é fragilizado, automaticamente o currículo e a avaliação da instituição, ela poderá ser prejudicada. Por isso que cada vez mais as corporações universitárias têm dedicado uma atenção especial ao processo de produção, ao processo de organização e ao processo de atualização dos currículos dos profissionais de educação, sejam eles professores, técnicos, porque o conjunto desse capital humano é que vai caracterizar o conjunto de pessoas com competências distintivas que vão dar àquela corporação, de modo particular, uma dimensão diferencial em termos do mercado. Então, o conjunto o diretório de grupos de pesquisa, ele vai identificar o conjunto de capital humano especializado e vai também mapear os setores de atividades produtivas com os quais nós atuamos. Esse é um aspecto importante. Nós trabalhamos com educação e não podemos estar divorciados do mercado. Uma instituição de ensino superior, ela atua como um agente de capacitação de capital intelectual para alavancar o processo de desenvolvimento do meio social envolvente, para melhorar a qualidade da vida associada. Esse é um aspecto que eu gosto sempre de destacar, porque alguns professores entendem que fazem pesquisa para atender o seu próprio ego, né? Isso é um equívoco de concepção, e é um equívoco que muitas vezes leva a resultados inócuos. Ou seja, você empreende muito esforço, aloca muitos recursos e tem um resultado pouco expressivo para o volume de recursos alocados no processo produtivo. O grupo de pesquisa, os diretórios de grupos de pesquisa permite identificar ainda a produção científica, tecnológica e artística de cada um dos cursos que aquela corporação atua e oferece para o mercado. Então, meus amigos, a plataforma Lattes, ela não é um sistema abstrato, ao contrário, ela é uma ferramenta de tomada de decisão do mundo acadêmico
ela é uma ferramenta de tomada de decisões do mundo empresarial. Por quê? Porque a plataforma é uma fonte de informações aplicadas. Atenção! Quando os professores, de maneira sistemática, de maneira com uma dedicação pontual, fazem atualização mensal, bimestral, no mínimo, para que o perfil da organização fique sempre atualizado e que o conjunto do capital humano não seja prejudicado. A plataforma Lattes, como eu já disse anteriormente, ela permite também a seleção de profissionais a partir de especialidades pontuais que o mercado está buscando. Ela é um instrumento para a seleção de bolsistas. Ela é um instrumento que as agências de regulação utilizam, a CAPES, o MEC, o CNPq, o INEP, utilizam para avaliar os cursos de graduação e pós-graduação. Quando você trabalha como professor de ensino superior, num curso tecnológico, num curso de bacharelado, numa pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, é fundamental que você tenha o seu currículo Lattes atualizado. O seu currículo Lattes é a expressão da sua produção. A plataforma, portanto, ela possibilita que os agentes gestores das organizações tomem decisões sobre investimentos na área de educação. Ela possibilita que as agências de regulação, através dos seus consultores ad hoc, façam avaliação das atividades que vêm sendo empreendidas naquela organização e valorizem, autorizem, renovem cursos, autorizem a abertura de novos cursos e avaliem os cursos com uma melhor produtividade. Observem que eu estou falando de um recurso que é a plataforma. Atenção! A plataforma Lattes, ela é terceirizada, sim. A agência, o CNPq, terceiriza para que cada professor preencha o currículo com as suas informações. Portanto, sempre que você deixa de atualizar o seu currículo, você está causando um prejuízo à sua imagem pessoal e à imagem institucional. Então, feitas essas considerações, eu vou mostrar no nosso painel os elementos que compõem a plataforma Lattes, os blocos que integram uma das informações estruturantes para o professor ser reconhecido no âmbito do mercado. Nós temos, num primeiro bloco, o bloco dos dados gerais, que são dados de apresentação do professor. Depois, um segundo bloco, que diz respeito à formação do professor. O professor é graduado, ele tem especialização, ele tem a especialização que ele fez, ele produziu uma monografia, ele fez uma pós-graduação stricto sensu, ele fez um mestrado profissional ou ele fez um mestrado acadêmico, o professor fez um programa de doutorado, qual é o título da tese dele, qual é o título da dissertação de mestrado dele, o professor fez estudos de pós-doutoramento, em que universidade, qual foi o trabalho que ele produziu, enfim, a formação, ela possibilita ao mercado saber qual é o grau de escolaridade avançada que aquele profissional tem e quanto tempo que ele está fora da atividade de formação propriamente dito. A atuação ela vai descrever o conjunto das atividades que o professor empreendeu ao longo da sua carreira. Né? Então, o professor atuou em outras instituições, ele foi executivo,
ele exerceu outras atividades. Então, a atuação profissional, ela vai retratar isso. Projetos. Projetos a gente registra dimensões relacionadas a atividades de pesquisa. E eu quero chamar a atenção que em muitas organizações, os professores costumam ter 3, 4 projetos. Isso não é uma atitude muito saudável para o currículo do professor e tampouco para o currículo ou para a avaliação da instituição. Por quê? Porque um pesquisador que de fato se debruça na realização de estudos avançados, ele precisa trabalhar no mínimo 8 horas na realização de atividades de pesquisa. Ele precisa estar envolvido com outros pesquisadores da sua própria instituição e hoje se trabalha muito o conceito de construção de redes de pesquisadores e se trabalha cada vez mais com o conceito de redes de pesquisadores que envolvam organizações nacionais e principalmente organizações internacionais. Quando você está envolvido em muitos projetos de pesquisa, é uma questão que precisa ser reavaliada, né? Porque ou você está pesquisando muito superficialmente, ou você está colocando no seu currículo apenas uma atividade de pesquisa para caracterizar a pesquisa. Por quê? Porque quando a gente avalia a produção daquele pesquisador, ou seja, o que ele publica, ele publicou um artigo num jornal internacional, ele publicou um artigo numa revista indexada nacional, ele deu uma entrevista num veículo de televisão, ele participou de um congresso internacional no qual ele apresentou um trabalho que é o resultado daquelas atividades de pesquisa que ele vem empreendendo. Então, quando esse fenômeno é constatado, fica caracterizado que o currículo do professor, de fato, tem aderência entre as suas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, o item projetos de pesquisa, ele deve ser preenchido com bastante atenção e com relativo cuidado. Nós temos ainda a produção bibliográfica, como eu nominei, que diz respeito ao conjunto de artigos, de textos, de livros, de materiais instrucionais, se você trabalha com ensino à distância, se você produz palestras, se você trabalha com faz atividades específicas em projetos comunitários. Então, essa produção textual, ela precisa ser registrada, desde que você tenha, de fato, a comprovação do conjunto das atividades que você realizou. Tem a sua produção técnica. Eu vou explicar na sequência. Quem trabalha com programas de mestrado profissional, com cursos tecnólogos, é importante que você tenha, de fato, essa conexão com o mundo prático. Você precisa ter essa capacidade de estabelecer as relações entre o saber e o saber fazer. Esse saber e o saber fazer significa, ele se materializa através de atividades práticas que você empreende. É como se diz na linguagem popular, é quando você põe a mão na massa, quando você faz as coisas acontecer. Isso significa que a academia está conectada com o mundo da vida, né? Que o mundo do saber está conectado com o mundo da vida. Essa é uma perspectiva muito positiva, principalmente para aqueles profissionais de educação que trabalham em cursos tecnológicos, cursos técnicos e em programas de mestrados profissionais. Essa produtividade, essa conexão que quebra os muros da escola e que coloca a comunidade dentro da escola, ou que leva o acadêmico para dialogar com a sociedade civil e o coloca em contato direto, é um fator fabuloso da avaliação e do reconhecimento pessoal e profissional.
Uma outra perspectiva que nós temos diz respeito à produção artística e cultural. Se você é um profissional do mundo das artes, você precisa relatar as ações que você empreende. Como é que você mobiliza a comunidade? Qual é a importância da comunidade nesse processo? Então, a produção artística e cultural, ela é muito valorizada, principalmente quando você é um profissional que ministra disciplinas, que empreende pesquisa ou que trabalha em projetos de extensão voltados a esse campo do saber. Nós temos ainda, nos cursos técnicos e tecnológicos, o registro de patentes. Quando você empreende pesquisas avançadas e tem uma contribuição que é única. Então você vai ao Departamento Nacional de Registros de Marcas e Patentes e você lá preserva a sua contribuição ao saber. Uma outra perspectiva importante diz respeito à dimensão da sua participação em eventos. Você vai a um evento, você vai dar uma palestra, você vai participar de uma mesa redonda, você é um debatedor, você é um moderador, você foi a um evento apenas para assistir ao evento, para aprender com aquele profissional que foi convidado a palestrar o evento? Não importa. Independente das atividades que você realizou naquele evento, é importante que você deixe consignado. Ah, professor, eu assisti a uma palestra de 2 horas com um profissional no âmbito internacional. Parabéns! Você tem certificação? Registre no seu currículo. Esse é um fator que mostra o seu interesse em estar constantemente atualizado, em estar constantemente se aperfeiçoando para que o fruto do seu trabalho represente aquela dimensão que na academia recebe a designação do estado da arte. O estado da arte é aquilo que se produz de melhor, de mais atual, o mais moderno, o contemporâneo. É aquilo que rompe com o antigo, é aquilo que nega o passado, é aquilo que mostra o futuro, é aquilo que demonstra claramente que nós estamos debruçados na construção de um novo mundo, um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. O estado da arte é a produção do cientista no campo mais avançado. Então, os eventos eles permitem mostrar bem essa perspectiva. Nós ainda temos um outro campo, que é o campo das orientações. Então você, como profissional de educação, se você trabalha com cursos tecnólogos ou cursos de graduação, o bacharel ou o tecnólogo, você orienta profissionais no mercado dentro de 2 modalidades. O estágio de formação profissional, não obrigatório, é quando aquele aluno precisa de um professor que seja tutor, que faça tutoria daquele aluno, ou seja, que o oriente sobre dimensões comportamentais, dimensões atitudinais, que oriente aquele aluno sobre as atividades operacionais, que o oriente sobre o conhecimento que precisa ser aplicado no desenvolvimento das suas atividades profissionais. Então, se você tem alunos de graduação com essa perspectiva, é importante que você registre, coloque lá no seu currículo o nome do aluno, o nome da empresa que o aluno está fazendo sua atividade de formação, o período que você o recebeu, o mês, o ano, o período que ele, até a data que ele ficou. Então fica caracterizado a sua contribuição como um professor que orienta o aluno. Se você é um profissional que trabalha com campos de estudos avançados, você orienta o aluno que está fazendo uma pós-graduação, lato sensu, ou uma especialização, como os senhores queiram nominar, você orientou aquele aluno na produção do seu trabalho monográfico. Então, é importante que você deixe consignado lá
no seu currículo uma orientação de um curso de especialização. É uma pós-graduação e especialização. Lá você vai identificar o nome do curso, o nome do trabalho do aluno, o nome do aluno, as palavras-chave, que na sequência eu já vou fazer uma explicação, o campo de atuação que aquele trabalho se aplica, e o conjunto da obra vai mostrar qual tem sido a sua contribuição na formação de novos profissionais, na formação de novos pesquisadores. Porque você vai ver que ao longo do tempo, muitos daqueles meninos e meninas que você fez a iniciação lá na graduação, se motivaram, fizeram uma especialização, fizeram um mestrado e fizeram um doutorado. Eu, por exemplo, como já tenho uma carreira de mais de 37 anos de vida de magistério e de vida executiva, eu, ao longo da vida, tenho encontrado diversos professores doutores que começaram lá dando os primeiros passos na cartilha da iniciação científica, caminhando comigo. E isso demonstra a contribuição que cada um de nós tem ao saber, à construção do saber, ao desenvolvimento nacional e à transformação de um país pela educação. Então, essa categoria de orientação, nós precisamos ter cuidado e preencher todos os itens, né? O aluno de graduação, o aluno de especialização, o aluno de mestrado, o aluno de doutorado, ou mesmo quando você já orientou um aluno no âmbito do pós-doutoramento. Uma outra atividade que é muito importante para o meio acadêmico é a nossa participação em bancas de avaliação, né? Então a gente participa de bancas. Eu, por exemplo, como professor na área de administração, sou professor credenciado do INEP. E como professor credenciado do INEP, eu visitei já aproximadamente 53 universidades brasileiras. E o que eu fui fazer nessas universidades? Eu fui fazer a avaliação do desempenho, para efeito de credenciamento, para renovação de credenciamento, para oferta de novos cursos, para oferta de cursos de pós-graduação. Então, esse trabalho se dá através de uma banca, né? Essa banca é formada por 3, 4 professores. Quando você vai reconhecer uma universidade, por exemplo, você integra. Outro dia eu fui a São Paulo, especificamente no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, nós fomos fazer lá o credenciamento de uma universidade privada. Então fomos em uma banca com 6 professores doutores e eu presidi essa banca. Cada professor avaliava um conjunto de dimensões e, após avaliar esse conjunto de dimensões, a banca deliberou pelo credenciamento dessa instituição. Isso é uma banca de trabalho. Como é uma banca de trabalho quando a gente assiste à defesa de uma monografia de um garoto de graduação, de um cidadão que está fazendo uma pós-graduação lato ou stricto sensu. Ou é também integração de uma banca quando você é designado, por exemplo, pelas agências de pesquisa e fomento ao desenvolvimento nacional para avaliar projetos de desenvolvimento. As agências de regulação, a miúde, com bastante regularidade, elas designam os professores doutores para que avaliem os projetos que estão sendo propostos à implantação de novas ações. Então você é designado como consultor ad hoc. Você faz um trabalho voluntário, você recebe uma declaração de atividade e essa declaração de atividade possibilita que, ao final, você tenha outro registro de uma outra contribuição, a dimensão que nós chamamos de inserção social. Eu estou colocando a serviço da sociedade o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos, em função dos estudos, em função das práticas profissionais, em função das oportunidades que a própria universidade oferece a cada um de nós, enquanto espaço de construção do saber. Então, além das bancas, o último item, que integra a categoria de organização do currículo Lattes, é o item que cita as bases científicas.
Então você vai ali identificar. Bom, você produziu um texto que foi citado em tal base científica, ele está indexado. Alguém leu o meu texto nos Estados Unidos e me citou. Alguém leu o meu texto em Portugal e me citou. Alguém leu o meu texto em Curitiba, em Florianópolis, em Chapecó, não importa. Essa pessoa que leu se apropriou daquele conhecimento que eu ajudei a construir e ele vai me citar. Então, a partir da citação do outro colega, o meu nome começa a pipocar nas bases científicas indexadas nacionais e internacionais. Então, esse é uma forma, é um mecanismo que você tem de acompanhar a sua produtividade. Eu vou mostrar aqui no nosso painel, agora, cada uma dessas dimensões que eu falei rapidamente, vou passar por elas e vou destacar alguns aspectos delas que, particularmente, eu considero que quando você for preencher o seu currículo, você deve ter um certo cuidado para evitar deslizes ou distorções nas informações relacionadas à sua vida profissional. Então, eu vou mostrando aqui, vamos avançar um pouquinho aqui. Vamos mostrar aqui. Nos dados gerais. Nos dados gerais, eu gosto de destacar, quando você abre a plataforma do CNPq, tem lá um resumo do que é a sua vida. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas assim, procure colocar ali, de fato, o que é que você considera relevante. Outro dia eu conversava com uma professora de uma universidade de Santa Catarina, que havia colocado lá no seu currículo, ela tinha sido minha orientanda de mestrado, colocou lá no currículo que ela dava 14 disciplinas. Eu disse a ela, professora, essa caracterização aqui, ela compromete a sua imagem. É importante você destacar aquelas disciplinas que você trabalha mais tempo. E procure trabalhar com disciplinas que tenham maior aderência. Por quê? Dessa forma, a sua apresentação inicial, ela fica prejudicada. Então, nas informações, no quadro resumo, você vai colocar ali o que você fez, o que você está fazendo. Se você é pesquisador, coloque aquela organização que você dedica o tempo maior da sua vida para trabalhar. Você trabalha 40 horas na Uninter, coloque que você é professor em 40 horas na Uninter. Coloque que você faz pesquisa na Uninter. Coloque que você faz extensão na Uninter. Coloca que você colabora com programas de EAD da Uninter. Então, essa caracterização vai mostrar que uma aderência entre o conjunto das atividades que você vem empreendendo no âmbito dessa instituição. O outro bloco, o bloco seguinte, ele fala sobre a sua formação. Então, ali é importante que você coloque os cursos que você fez. Você é graduado ou é tecnólogo, identifique o ano que você começou a formação, o ano de conclusão. Se você fez um trabalho monográfico, o título do trabalho, o nome do seu orientador. Se for alguém que esteja cadastrado na plataforma, você vai criando conexões com outras instituições de ensino superior. A mesma coisa na sua especialização, a mesma coisa no seu mestrado e a mesma coisa no seu doutorado. Então, em termos de formação complementar, você vai colocando lá os cursos que você vai fazendo ao longo da vida. E é importante, novamente, chamar a atenção para o princípio da aderência, né? Porque existem pessoas que têm curiosidade sobre tudo, né? É importante a curiosidade, mas não perca de vista que você precisa ter foco. Você precisa ter um direcionamento na construção do seu currículo pessoal. No bloco seguinte, sobre atuação profissional, né? Aqui nós temos um conjunto de variáveis que vão caracterizar o seu perfil com maior ou menor vínculo com o mundo da academia. Tá? Então, neste bloco, de modo pontual, vai aparecer se você integra
é membro de conselhos editoriais de revistas nacionais e internacionais, se você colabora como revisor de periódicos, professor, o que é o revisor de periódicos? Eu recebo lá, eu sou designado como consultor ad hoc da revista A, B, C ou D. Então, quando eu recebo essa designação, geralmente a revista que adota um sistema dupla cega, ela coloca um código no artigo. Então eu coloco lá o nome da revista, o ISSN, né, o registro nacional dela, eu coloco o código do artigo que eu li, né, quantos dias eu levei para ler esse artigo. Em geral, as revistas concedem um prazo de 30 dias para avaliação. Tá? Então, esse conjunto das atividades vão possibilitar a você que fique caracterizado que você tem relações com outras instituições do mundo acadêmico, do mundo científico. Um outro aspecto importante é se você é colaborador como consultor ad hoc de agências de pesquisa ou agências de regulação. Né? O cidadão estrangeiro pediu para vir estudar no Brasil e ele pede uma bolsa para uma agência de regulação. Então, pelo seu currículo, a agência de regulação faz uma varredura e verifica se a sua produção tem relação com o objeto da pesquisa que aquele pesquisador está querendo fazer. Então você é designado. Lá também vem um código, vem uma palavra-chave para evitar identificar o autor do projeto. Você não vai colocar no currículo de quem que você leu o projeto. Você tem um código de identificação, geralmente é um código alfanumérico, que é reconhecido pelas agências de regulação. Nós temos também no trabalho temos que colocar aí as áreas de atuação. Eu sempre gosto de recomendar aos colegas que coloquem 2 ou 3 áreas de atuação. Né? Se os senhores acessarem meu currículo, eu não quero aqui colocar o meu currículo como exemplo, os senhores vão ver lá que eu trabalho basicamente, trabalhei ao longo da vida com o campo de administração pública. Dentro do campo de administração pública, eu trabalhei alguns anos com administração pública aplicado ao campo de públicas em organizações de turismo, ou seja, com agências de fomento ao desenvolvimento do turismo no país, e nos últimos 15 anos eu passei a trabalhar no campo de pública com a administração universitária, com gestão universitária. Esse é meu campo. Né? Os senhores não vão ver o indicativo do meu campo em 20, 30 palavras-chave, porque isso enfraquece o currículo. Isso enfraquece, ou seja, demonstra que o sujeito está mexendo com muita coisa e, portanto, o grau de aprofundamento sobre o conhecimento que ele vem empreendendo é superficial. Pode-se dizer que ele está fazendo aquela olhada, como dizem os franceses, en passant, ao largo. Um outro aspecto importante que nós temos aqui que destacar são os seus projetos. Você tem projetos de pesquisa, esses projetos de pesquisa são financiados, você tem projetos de pesquisa que estão desenhados e são operados em redes de cooperação, você tem projetos de pesquisa, por exemplo, no âmbito da Uninter, que é um centro universitário que trabalha incessantemente pela internacionalização, e o esforço todo que a direção empreende é orientado nessa perspectiva. É relevante que os seus projetos de pesquisa estejam conectados com outros centros de pesquisa de outras partes da América do Sul, da América do Norte, da Europa, da Ásia, da Oceania, aonde for possível e aonde tiver essa possibilidade de cooperação efetiva. Efetiva no âmbito da mobilidade acadêmica de alunos, na mobilidade acadêmica de professores, na produção integrada de textos, na publicação integrada de artigos e na construção do conhecimento feito em parcerias e em parcerias institucionais. Elas estão acima da iniciativa pessoal. O pesquisador aí é um instrumento da corporação. Uma outra perspectiva diz respeito à produção. Então, a produção, eu quero chamar a atenção de um outro aspecto relacionado à produção, que diz respeito
quando você lá identifica as palavras-chave. Existe uma dica. Um pesquisador júnior, alguém que está começando a vida, em geral, se trabalha com uma certa razoabilidade, quando as palavras-chave do seu currículo apontam de 3 a 5, no máximo. Eu não posso imaginar que um currículo vai ter 500 palavras-chave. A palavra-chave significa o foco da ação. Se eu tenho muitas palavras-chave, fica caracterizado que eu não tenho foco. Um pesquisador que tenha, um professor que tenha uma vida média de 15 a 20 anos, você vai ter aí de 6 a 8 palavras-chave. E um pesquisador sênior, no máximo 10 palavras-chave. Porque ele tem uma carreira que foi percorrida com no mínimo 30, 35, 40 anos de vida profissional. Então, ele teve algumas inflexões, ao longo da caminhada, ele mudou o seu campo de estudo, mas não vai passar disso. Se o seu currículo tem muitas palavras-chave, você precisa fazer o realinhamento das palavras-chave. Porque isso compromete, quando você contempla muitas palavras-chave, você estaria comprometendo, de fato, o foco na sua apresentação do currículo pessoal. Uma outra perspectiva que nós precisamos considerar é a sua produção técnica. Né? Você escreveu um caderno de estudos à distância, você proferiu uma palestra para a comunidade, você participou como voluntário no projeto Rondon, por exemplo, se os senhores verificarem o meu currículo, está lá. Eu fui coordenador do projeto Rondon. Eu coordenei a ação de um conjunto de alunos numa comunidade do interior do Rio Grande do Sul. Então eu fui lá como voluntário. Eu fui fazer um trabalho voluntário. Eu fui professor de um mestrado acadêmico no Rio de Janeiro, na área de ciências militares, como voluntário. Então, essas perspectivas valorizam o currículo, demonstram que o profissional está preocupado com a construção do coletivo, demonstram que ele está preocupado com a inserção social. Você tem um trabalho voluntário numa creche, você tem um trabalho voluntário num centro espírita, numa comunidade que é carente, que tem a necessidade de um atendimento técnico, tecnológico, ou mesmo da coprodução de um serviço, essas dimensões são importantes, são relevantes que você vá relatando lá em cada uma das categorias, em cada uma das dimensões. Vamos mostrar no quadro uma outra perspectiva, um outro bloco, que é o bloco da produção artística e cultural. Seriam para aqueles colegas que trabalham no campo das artes. Você produziu uma partitura, você pintou um quadro, você esculpiu uma obra, você trabalhou na montagem de um grupo amador de teatro. Isso é produção artística, isso é produção relevante no campo da cultura que deve ser registrado. Aqui um outro bloco diz respeito às patentes e registros, principalmente para os nossos colegas das engenharias, das agronomias, mas também, não apenas, principalmente no campo das engenharias, da matemática, enfim. Um outro bloco diz respeito aos eventos que eu já expliquei, as orientações também eu já expliquei. Esqueci de, quando me reportei às orientações, de citar especificamente sobre as orientações em andamento. Você tem um aluno, 2 alunos, você tem 4 alunos, você tem 10 alunos que estão caminhando com você. Nesse momento eu tenho 4 doutorandos que eu estou ajudando a formar e 2 alunos de mestrado que eu estou ajudando a formar. Então, eles estão lá presentes no meu currículo. E quando você vai lendo a produção, você vai ver que há uma relação entre aquilo que eu pesquiso, entre o que os meus orientandos estão produzindo, entre o que nós estamos publicando e quando nós estamos publicando. Então, tudo está relacionado. Isso reforça o princípio da aderência.
o penúltimo bloco diz respeito às bancas que nós participamos, né? Que eu já também expliquei. E, por último, as citações. É importante que você cite, por exemplo, se você tem o Gmail, você pode construir o seu cadastro científico no Google, né? Então você faz lá, você posta lá suas publicações e quando alguém procura algum assunto que você produziu e essa pessoa baixou o seu texto, vai aparecer lá no seu repertório as pessoas que citaram você. Feitas essas considerações, eu passo ao final da nossa fala, destacando aspectos gerais, tá? Que você precisa ter alguns cuidados. Primeiro, registrar a informação no local certo. Então, por exemplo, se você trabalhou na avaliação de um projeto de pesquisa ou de fomento, existem duas possibilidades. Assessoria é quando você está fazendo um trabalho voluntário. Eu estou alocando o meu conhecimento para uma agência de fomento. Então, eu estou contribuindo voluntariamente. E a consultoria é quando você tem uma remuneração. Então, é importante que você faça essa distinção. Se você tem muitas palestras que você ministra, não deixe de registrar e coloque em outra produção técnica. E lá você abra aquela aba e vá especificando cada detalhe, cada informação relacionada à palestra. Sobre uma outra perspectiva, quando você trabalha com avaliação de artigos de natureza científica, você é revisor de periódico, você fez trabalhos técnicos. Quando você avaliou um curso do INEP, se você é avaliador, coloque no item bancas e comissões julgadoras. Preencher, outra recomendação, um outro pedido de atenção, preencha os campos de cada uma das informações solicitadas, né? Um artigo que você publicou num periódico, coloque o título do artigo, o ano, se tem uma homepage, copie a homepage, coloque lá, coloque o ISSN do periódico, o volume do periódico, o número, a série, a página inicial, a página final. A sua atuação docente, você deu aulas no semestre, por exemplo, 2015-1. Quais foram as disciplinas que você ministrou? Coloque o nome da disciplina, coloque o curso para qual essa disciplina foi ministrada, coloque o mês que a disciplina iniciou, o mês que a disciplina terminou, o número de horas que foram ministradas, né? Isso vai mostrar, vai reforçar a sua produtividade. A ordem cronológica, sempre do mais antigo para o mais recente. Esse é um outro cuidado que nós temos que ter. Se você foi digitando aleatoriamente, depois você entre lá na página de arrumar ou no item, no cabeçalho do item, tem um link que diz assim, alterar a ordem. Então você vai colocando na ordem de relevância do mais recente para o mais antigo. Observe ainda, eu quero mostrar aqui no quadro pela última vez, que é o fechamento de toda a nossa fala. Observe ainda essa figurinha aqui em que nós relacionamos as atividades de ensino com as atividades de pesquisa, as atividades de extensão e a produção intelectual. O que nós temos como elemento estruturante no centro das atenções? Nós temos o projeto de pesquisa. Então, o conjunto das atividades que o professor vai empreender, elas precisam estar aderentes, elas precisam estar relacionadas exatamente ao projeto de pesquisa. Portanto, aí o currículo do profissional, ele vai ficar reforçado, vai ficar mais seguro. Eu já falei sobre as palavras-chave, quero deixar consignado. Você trabalhe com um mínimo de 3, 6 em média, se você for um pesquisador que tem aí um professor com 10, 15 anos de vida profissional, e acima disso você pode ter até 10 palavras, não é recomendável que tenha mais do que isso. Os projetos de pesquisa, reforçando, é importante que você os tenha preferencialmente financiados por agências
oficiais de regulação ou por entidades que fomentam a pesquisa ou quando a própria instituição em que você atua tem interesse naquela atividade. É importante que os projetos estejam concebidos e operados em rede. É importante que os projetos tenham foco na internacionalização. É importante que você esteja atento. Mais do que 2 projetos de pesquisa, o seu currículo pode ficar ameaçado porque os avaliadores vão perceber que, de fato, você está dedicando pouco tempo à pesquisa. Tá? Então, eram essas as orientações. Nós continuamos juntos e eu espero que você tenha proveito com essas orientações e que os nossos currículos possam melhorar e a nossa avaliação institucional reflita de forma positiva o nosso esforço pessoal e coletivo. Um grande abraço.